Olá, eu sou a doutora Bruna Dorileu, eu trabalho com odontologia, sou dentista e CEO de uma clínica médica. Hoje eu tenho uma entrevistada aqui que eu tinha uma sede de entrevistá-la, gente. É a doutora Débora Ellen. Doutora Débora Ellen hoje é a maior autoridade brasileira para falar sobre saliva. E por que você aí do outro lado tem que saber sobre saliva? Porque saliva é vida. Doutora, eu vou deixar você se apresentar e falar sobre o seu currículo e no final nós vamos deixar aqui todas as mídias dela para vocês poderem acompanhar e terem acesso a tanta informação. A Débora é uma bíblia ambulante. Tá. Doutora, bem-vinda! Esse é o Resiliência Cast e aqui nós trazemos autoridade para ensinar o pessoal do outro lado a tirar dúvidas, não é só voltado aos médicos e aos dentistas, aos profissionais da área, é principalmente voltado àqueles pacientes, aquelas pessoas do outro lado que muitas vezes não têm acesso à informação. Doutora, bem-vinda. Se apresente para a gente, por Obrigada, favor. Bruna. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Parabenizo vocês, né, o Resiliência Cast, toda a equipe pela iniciativa, por levar, né, conhecimento que agrega com a saúde e qualidade de vida das pessoas. E fico muito feliz em estar aqui falando sobre esse tema, né, que é a saliva, que é a minha missão. Tu pediu para mim me apresentar. Eu sou uma dentista, cientista e professora. E a minha missão é levar o conhecimento sobre saliva, sobre diagnóstico salivar para todos os profissionais da saúde e para os nossos pacientes. Então, por isso que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Tu pediu para mim falar um pouquinho sobre o meu currículo também, né? Que eu disse para ela que hoje eu atuo como presidente do grupo de saliva da IADR, que é o International Association of Dental Research, que é a nossa principal organização de pesquisa odontológica do mundo. Sou professora aqui em São Paulo, na Universidade Cruzeiro do Sul, da graduação e pós-graduação de odontologia. Sou também professora na Universidade do Texas, em San Antônio, e lidero um laboratório de pesquisa em saliva, que é o Saliva Lab. E há um ano eu fundei a comunidade Saliva Pro, que é uma comunidade de dentistas que já fazem essa avaliação salivar, que a gente vai falar um pouquinho aqui, tão importante tanto para os dentistas terem um diagnóstico mais completo dos seus pacientes e para os seus pacientes, para você, paciente, ficar em mais saúde por mais tempo. Então, fico muito feliz em estar aqui contigo hoje. Gente, o currículo dela já me impressiona. Então, poucas pessoas têm o currículo como ela tem. Então, por ser uma pesquisadora, uma entendedora de saliva, Débora, eu posso falar que saliva é vida? Com certeza. E por quê? Então, a saliva, ela é o nosso grande escudo protetor. Ela está mantendo a nossa boca em equilíbrio. E hoje está mais do que claro essa conexão entre saúde da boca e saúde do corpo, certo? Sim. Nós vemos hoje claramente a boca como a porta de entrada desse corpo. Então, temos um fluido protegendo a boca, protegendo os dentes, protegendo as mucosas, mantendo essa boca em equilíbrio, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e consequentemente mantendo você, paciente, né, nos mantendo a todos nós em mais saúde. Então, com certeza, a gente pode e deve dizer que saliva é vida, e eu acrescento aqui, Bruno, achei excelente que tu falou isso também, que através das avaliações salivares e o que a gente vai falar hoje para o paciente, da percepção sobre a sua saliva, ele pode já começar, às vezes, a detectar algo sistêmico. Então, além de ser vida, essa avaliação salivar pode salvar vidas também. Débora, até eu sou dentista já há 20 anos, né? E quando a gente fala muito sobre saliva, não só na internet, em Instagram, em Facebook e até mesmo para o paciente, muitas vezes para alguns dentistas, ainda é um assunto muito novo, né? Então, para os médicos também, como eu trabalho com uma equipe médica, muitas vezes você falar sobre saliva ainda é novo. Então, assim, a gente está aqui hoje para falar sobre uma das maiores epidemias que a gente tem, que é chamada epidemia da boca seca. O que é a epidemia da boca seca para quem está aí do outro lado entender? Para essa pessoa até saber se tem
se faz parte desse grupo da epidemia da boca seca. Guardem esse nome. Perfeito, Bruna. Então, o que está acontecendo, né? Principalmente pós-pandemia de Covid-19, o mundo está mais estressado, os estilos de vida mudaram, né? Então, nós temos muito paciente, muitos de nós usando medicações, né? Muitas vezes, né? Muito em jejuns prolongados, estresse no trabalho, estresse na vida cotidiana. Então, tudo isso está somando para um aumento exponencial de pessoas que sentem a secura na sua boca, que sentem essa sensação de boca seca. Quando a gente fala boca seca, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter a pessoa que ela sente a sua boca seca, então já quem está nos assistindo agora já sabe responder se sente ou não a secura da sua boca. E nós temos algumas pessoas que sentem a boca seca e que também tem uma diminuição ou uma alteração na sua saliva, que é o que a gente chama de hipossalivação. Essa pessoa ela está com menor fluxo salivar. E lembra o que eu falei lá no início? Ela vai estar menos protegida. Ela vai estar em maior risco de doenças bucais, como cárie, como doença periodontal, como erosão ácida, hipersensibilidade dentinária, por exemplo. Vamos lá. Hipersensibilidade dentinária, gente, é quando você toma um café e sente choque térmico e fala, nossa, doeu. E quando você toma um sorvete e fala, nossa, não consigo, come algum ou toma algum alimento ácido e também não consegue ficar com isso na boca. Então, sensibilidade dental, alguém aí do outro lado tem? Manda essa live, assiste esse podcast, porque vai valer a pena também. Doutora Débora, então já entendendo que é a boca seca, não necessariamente aquele paciente ele nasceu com aquela boca seca, né? Isso. E ele pode ter desenvolvido ao longo do tempo boca seca. Então, como é que a gente faz para descobrir se a gente tem a boca seca em casa, por exemplo? Será que eu sinto? Porque às vezes a pessoa não sabe, olha, será que eu estou sentindo? Será que eu... Enfim, qual é o primeiro sinal dessa boca seca? Então, o primeiro sinal vai ser essa sensação de secura, Tá. né, na boca. Geralmente, a parte que mais vai sentir seca é a região do palato, então o céu da boca. Tá. E depois os lábios secos. Mas, geralmente, isso vai estar associado a outros sinais e sintomas na boca e no resto do corpo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai sentir que ela vai ter dificuldade ao deglutir. Ou é que eu peguei minha água. Ela tá uma pessoa que está sempre andando com uma garrafinha de água. Será que quem está nos assistindo é essa pessoa? Essa pessoa sofre de boca seca. Ou também uma pessoa que se acorda à noite para beber água. Esse paciente que tem hipersensibilidade, que é essa sensibilidade exagerada, possivelmente também. Também, né? Porque o paciente com menos saliva, ele está em maior risco de ter essa sensibilidade nos dentes. Doutora, e bafo, mau hálito, tem a ver com a saliva? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A saliva, ela é um enxaguante bucal natural. Olha que... É um detergente. Que especial. Porque a gente tem a limpeza da boca através do fluxo salivar normal. Agora, num paciente que está com menos dessa saliva, vai estar com menos dessa limpeza. Então, tanto os alimentos estão ficando retidos nessa boca, então estão ficando na tua boca por mais tempo, como as bactérias da tua boca, elas não vão estar num estado tão de equilíbrio, não vão estar tanto em saúde, e daí vai ser o paciente que vai ter uma tendência a ter mau hálito. Sim, Então, que é o famoso bafo, bafo, gente. né? Você tem bafo. E por que eu tenho bafo de manhã, doutora Débora? Responde aqui. Ah, essa pergunta é ótima. Eu adoro essa pergunta e tem a ver com a saliva. Olha que máxima essa tua pergunta, Bruna. Sim. Porque o fluxo salivar, então a quantidade de saliva que a gente produz, todo mundo produz, ela varia ao longo do dia. E à noite ela vai para quase zero. Então, à noite, todos nós, em saúde, temos uma diminuição da nossa saliva. Então, por isso que a gente acorda com aquele hálito, aquele bafo matinal, porque está tendo menos do enxaguante, menos da limpeza. Sim. Então, doutora Débora, eu não lembro se foi você ou um outro profissional que uma vez postou até falando, olha, você molha o dedo dentro da boca e você faz, é um teste isso? Eu achei tão interessante isso.
Me ensina a fazer esse teste e ensina para o pessoal que está em casa também, porque seria um dos sinais do que aquela pessoa tem uma qualidade de saliva ou não. Esse é um dos aspectos que a gente avalia no consultório, mas que você já pode começar a perceber na sua casa. Então, é excelente que a gente tenha esse tipo de canal já para passar essa informação. Sim. Do que a Bruna está falando? Da lubrificação, né? Então, a saliva, ela tem essa pega, essa liga, essa lubrificação normal. É isso que permite eu estar fazendo o que eu estou fazendo agora, falando com vocês. Sim. É isso que permite eu mastigar. Isso é necessário também para a formação do bolo alimentar, para proteger os dentes que a gente falou. Então, essa lubrificação natural, ela é normal da saliva, né? Então, o que a Bruna mencionou é, tu vê, né? Geralmente no consultório, lógico, né? A gente faz com êmbolo, então dentistas assistindo, a gente faz um teste de viscoelasticidade com êmbolo da seringa, mas é algo que o paciente, ele mesmo, ele já pode ver se ele tem essa lubrificação, essa pega normal ou gente, não. A doutora é muito técnica. Vamos lá, vamos para a prática. Então, a gente pode dar um beijo, e se esse beijo não for molhado, colado, Bruna, é isso, com aquela baba enorme, a saliva tá ruim. É geralmente, pacientes que têm a secura na boca, eles não têm tanto dessa pega. Eles não têm tanto dessa liga. Gente, então tem que imaginar que a saliva é como se fosse um slime. É um slime. Aqui foi um exemplo maravilhoso. A saliva é um slime que está protegendo os teus dentes e todas as mucosas. Então, está protegendo toda a tua boca. É um slime. Exatamente, perfeito. Doutora Débora, e isso essa falta de saliva, ela pode acometer crianças, idosos, adultos? Em todas as idades. Hoje a gente tem uma porcentagem, tu mencionou lá no início, na epidemia de boca seca. Sim. Então, hoje a gente tem em torno de 40% da população com boca seca, e esse número, ele quase que dobra, muito alto. Ele chega a 60%, 70% em indivíduos adultos mais velhos, nos idosos. Então, a boca seca, essa secura, ela pode acontecer em todas as idades. Ela é, sim, mais comum nos idosos. Por quê? Não por causa do envelhecimento. Não é o envelhecer que causa essa secura, e sim porque é mais comum idosos tomarem muitos remédios, certo? E, às vezes, terem algumas condições sistêmicas associadas. Então, tem diversas doenças, como, por exemplo, diabetes, que estão associadas a secura na boca. Nossa, a gente então, isso é mais comum nos idosos. Que eu amo, porque a gente vai falar sobre doença, e eu entendi, tá, através das suas explicações, que eu sigo você em rede, que muitas vezes o dentista pode descobrir doenças nesse paciente e encaminhar esse paciente para um outro profissional, tratar e finalizar essa conclusão de que muitas vezes esse paciente tem uma doença autoimune, tá? Isso mesmo. No caso da minha clínica, isso já aconteceu, e não foi uma vez, Débora, já aconteceu. Nós descobrimos paciente HIV, nós descobrimos paciente com síndromes que muitas vezes até o médico que cuidava desse paciente não sabia, tá? Encaminhei esse paciente, e eu gosto muito desse tratamento multidisciplinar, né? Aí, como é que você acha que tem que ser a abordagem, agora falando para um dentista, como é que tem que ser a abordagem para esse paciente, se ele não trata saliva nenhum? Eu não tenho como tratar saliva, eu não sei tratar saliva, primeiro eu estudo com você. Né? Vem para o Saliva Pro. Vem para o Saliva Pro. Segundo, como é que ele pode encaminhar e como é que ele pode falar, e doutor, médico que esteja aí do outro lado, o dentista é o maior especialista na área da saúde para tratar saliva, tá? Se você tiver alguma reclamação do seu paciente sobre isso, encaminhe, tá? Encaminha para a doutora Débora, encaminha para outros dentistas, encaminha para a minha clínica, enfim, porque nós vamos tratar esse paciente de uma forma conjunta com médicos também. Isso é muito importante, né? Me fala como é que o dentista conseguiria abordar isso com o paciente. Perfeito, Bruna. E aqui é aqui a parte que entra do Saliva Salva Vidas. Sim. Então,
o dentista, agora eu vou falar de nós, dentistas, né? Nós sempre queremos levar o melhor, mais saúde para o nosso paciente. Então, dentista assistindo hoje, comece a observar a saliva do seu paciente. Isso que a Bruna disse aqui para o paciente, de ver a viscosidade, né? A pega, a liga, o slime, é um teste que você já pode e deve fazer no seu consultório. Não vai ser nem 30 segundos. Outro exame que pode fazer é o fluxo salivar. Ver a quantidade de saliva que esse paciente está produzindo. Também é simples. O dentista faz rapidamente. E observar, dentista, os sinais clínicos da ausência de saliva. Que fica uma saliva, muitas vezes, ou ela fica sem essa viscosidade, ou com uma pegajosidade aumentada. Ela fica uma saliva mais espumosa. As mucosas mais vermelhas. E isso, dentista e paciente, viu? Porque quem está assistindo, já é uma maneira de vocês olharem no espelho e ver. Eu tenho dentro da minha boca tá com vermelhidão. Quando eu levanto a língua, que geralmente a gente tem uma poça de saliva, tá? Tem a poça de saliva ali ou tá seco? Quando tá seco já é um sinal de boca seca. Isso o paciente já pode fazer na sua casa, né? Vai no espelho e levanta a língua. Geralmente jorra a saliva, né? Que dos ductos, uma das regiões que entra a saliva na boca é por ali. Então, já levanta a saliva. Então, o dentista, ele pode e deve ficar atento a isso. Tanto é que nós temos, por exemplo, na Inglaterra, eu dou esse exemplo porque eu acho excelente, obrigação quando eles identificam, por exemplo, as duas vias, quando identificam um paciente com refluxo, passar no dentista, e quando o dentista identifica paciente com corrosão ácida, com erosão ácida, lesões não cariosas, e encaminha para um médico gastro. Para vocês gastro. que não sabem, erosão, corrosão, são aqueles espaços que existem no dente. Pode ser aqui embaixo ou muitas vezes até em cima do dente, sabe? Que muita gente chama de sensibilidade, retração, abstração e entre outros, né, Débora? Isso, perfeito. Então, e por quê? Por que isso é importante? Porque o teu paciente, voltando agora para o dentista, ou você paciente, peça para o seu dentista avaliar a sua saliva. Eu quero incentivar isso. Por quê? A saliva é necessária para te manter em saúde. Então, dentista, a saliva é necessária para manter o seu paciente em saúde. Além disso, comumente, essa boca seca, ela não é um sintoma só. Ela está associado a algo sistêmico. E aqui é algo que a gente, como profissionais da saúde, é nossa obrigação. A gente saber disso e encaminhar o nosso paciente para investigar o que está causando essa secura. É o uso de medicamentos. Hoje, metade dos medicamentos à venda na farmácia tem como efeito colateral a boca seca. Tilenol. Tilenol. Anador. Então, nós temos, por exemplo, antihistamínico, antialérgico, aqui quem mora em São Paulo. Sim. Não tem quem que não tá tomando. Eu conheço muitas pessoas que disseram, tô com alergia, tomando antihistamínico. Causa boca seca. Quem toma hipertensivo, reduz a salivação. A gente vai entrar. Então, a gente tem diversos. A gente vai falar de mais medicamentos logo mais, né? Então, fiquem atentos a isso e investiguem. Porque já que a gente falou de medicamento, eu só vou aproveitar para deixar esse recado aqui para os colegas dentistas também e para os pacientes também, porque todos se beneficiam, né? Geralmente, todos esses medicamentos que têm como efeito colateral a boca seca, eles não atuam direto na saliva, eles atuam via sistema nervoso, regulando a saída dessa saliva. Então, lembre-se que para você, paciente, sentir a boca seca, você já teve uma redução de metade da sua saliva. Então, é possível que mesmo antes do medicamento, que sim, causou uma redução da sua saliva, que te deu boca seca, você já tinha a boca seca, mas não percebia. E aqui é algo muito importante para nós dentistas. Investigar. Não parar no caminho mais fácil e dizer, é um medicamento, é isso. Quando é possível falar com o médico, ajustar a dose. Ou quando não é possível estimular, não pare só nessa investigação. Pode ser que o teu paciente, além do medicamento, tenha uma doença autoimune, tu mencionou. Por exemplo, síndrome de Sjögren. Sim. Faz parte da síndrome de Sjögren, né? Os médicos, o jeito mais correto de dizer, eu aprendi recentemente com um reumatologista, colega, que é Sjögren. Então, síndrome de Sjögren, que tem, clássico, né? Os olhos secos e a boca seca. E geralmente, o diagnóstico dessa síndrome, dessa doença autoimune, ela ocorre em mulheres, de cada 10 pacientes, 8 ou 9 são mulheres, e numa faixa etária de 50 a 60 anos. Ou seja, o paciente não tinha não teve, ou
muitos Ou já relatam, tinha, Bruna, que já tinham. Que já Nossa. sentiam essa secura na boca há anos, mas achavam que isso é normal. Então, paciente, se você está me escutando agora, não é normal ter essa secura na boca. Busque um profissional da saúde. Esse profissional vai também te encaminhar para um dentista para uma avaliação salivar e vamos investigar o que pode estar causando essa secura, porque não é normal. Eu acho que na odontologia, na medicina moderna, na saúde como um todo, os tratamentos têm que ser multidisciplinar. Com certeza. Né? Eu nasci nesse meio e falo que o melhor que você pode fazer pelo paciente é nunca ter o paciente só para você. É compartilhar as informações daquele paciente como um todo para aquele paciente ser melhor tratado, melhor assistido. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho, Débora, sobre o Ozempic. Por que eu quero tocar no Ozempic e no Mounjaro, tá? Que agora é o mais famoso, é o que está aí, é o que tem muita gente utilizando, porque eu mesma percebi nos pacientes, eu também faço parte de uma comunidade de dentistas e todos nós percebemos que o uso contínuo desse Ozempic, ou às vezes basta uma vez ter utilizado o Ozempic, que esse paciente mudou o padrão de saliva e muitas vezes não volta a salivar tão bem, tá? E o que é ruim? Aí você pode até também falar sobre outros pontos, porque na minha clínica a gente tem uma médica que trata intestino e a gente até falou ontem sobre isso, tá? Então existem pacientes que por não salivar tão bem, não fazem o bolo fecal porque não se alimentam tão bem e esses pacientes não conseguem evacuar tão bem. Então esse paciente já passa a ter problema também, não só de saliva. Esse paciente passa a ter um problema também já em outra parte do corpo. Isso é muito sério, tá? Agora, para esse paciente que está tomando Ozempic aí do outro lado, o que acontece? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você explique para eles o que acontece. Por que a saliva diminui tanto? Então, ou para, simplesmente? Tem já alguns estudos, a boca seca é um efeito colateral de Ozempic, está relatado tanto no medicamento como nos estudos de segurança do medicamento, então tem esse relato, assim como comumente tem a alteração da sensação de gosto do paladar, Sim. que é uma consequência, muitas vezes, da saliva, da boca seca. Então, pode ter uma relação também com a desidratação, que é um possível efeito colateral desse medicamento. Sim. Então, o básico que a gente diz, e a gente já fica até a dica, né? Por exemplo, geralmente, se é um paciente que ele tá com a boca seca por causa de desidratação, é se reidratar. Né? Então, é lembrar de aquilo que a gente está fazendo aqui, Sim. né? Tomar água, né? Então, essa reidratação, ou geralmente hábitos simples de mastigar ou a fala, já seriam o suficiente para diminuir esse efeito do medicamento, e aqui tu mencionou o Ozempic, mas de todos, né, os outros medicamentos dessa boca seca. Agora, mesmo o paciente que faz uso de Ozempic, eu incentivo o investigar o além do remédio. Tá. Se ele não tem alguma outra condição sistêmica, lembra que eu falei? Que ele já tinha essa secura, mas ele não sentia. Então, eu acredito que isso é algo que pode somar demais nessa visão do paciente como um todo, nessa olhar sistemicamente, né? Ou você, paciente, ter a sua saúde completa, porque lembrando que a boca seca, ela comumente, ela não vai ser um sintoma solitário. Não vai ser só aquilo. Tu mencionou dos nossos colegas gastro. Então, comumente, o paciente com boca seca, ele também tem doenças gastrointestinais, né? Eu até comentei com a Bruna ontem, indo agora para o sistema reprodutor, tem uma aluna minha de mestrado que ela está avaliando a função salivar numa clínica de fertilidade. Não. Então, casais que estão passando por FIV aqui em São Paulo. Então, lembrando, eu vou dizer um termo para dentista, tá? A Bruna me permite. Dentista se chama exocrinopatia, tá? Então, paciente, geralmente essa tua boca seca, ela não está sozinha. Então, peça para o seu médico, fale que você está sentindo a boca seca e o seu médico vai investigar e, por favor, médicos, encaminhem para o dentista para fazer a avaliação salivar.
Doutora, aqui em São Paulo, nós moramos em São Paulo e o estilo de vida, assim como a gente apontou muito, então a outra epidemia que a gente fala, que ela vem muito próxima à epidemia da boca seca, é esse paciente ansioso, tá? Então esse paciente ansioso, que ele não faz uso de medicação nenhuma, ele só toma shot de manhã, e essa epidemia sua da boca seca, ela também está muito relacionada ao envelhecimento precoce dental, que a gente fala. Ou seja, gente, são aqueles pacientes que olham para o dente e falam, nossa, meu dente está totalmente diferente, meu dente já está totalmente desgastado, está muito diferente do que era, pega foto de 10 anos atrás. E a gente tem pacientes hoje nessa condição, Débora, de 25 anos. 25 anos, são extremamente jovens, tá? E aí, quando a gente vai fazer um histórico desse paciente, a gente vê que o problema ansiedade existe ali. Você acha que, então, existe uma correlação entre essa epidemia também que nós vivemos de ansiedade, de você tá querendo tudo para ontem, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, junto com essa epidemia da boca seca? Você acha que elas têm relação? Com certeza, toda relação, Tá. né? Eu até brinquei com a Bruna, disse, antes de começar aqui o podcast, tu acha que a minha boca, eu tava salivando bastante ou com a boca seca? Aqui, ó, já praticamente acabei minha água, lógico, porque a ansiedade, ela gera um efeito que diminui a saída de saliva, viu? Tentei explicar de uma forma bem fácil. Porque senão a Bruna, vamos explicar. Então, expliquei aqui bem, tentei fácil, né, Bruna? Sim. Então, a ansiedade, o fato de estarmos ansiosos, diminui a salivação, seca a boca. Isso pode acontecer em criança também? Isso pode acontecer em todas as faixas etárias. Adolescente. Crianças, adolescentes, adultos mais velhos e idosos, com certeza. Olha, gente, saliva é vida, eu já tinha falado aqui no início e volto a repetir para vocês, tá? Eu vi em pesquisas não tão recentes que o Japão talvez seja. Agora a gente vai falar sobre saliva hoje, tá? O que está acontecendo por aí no mundo, porque eu sei que você é extremamente conectada a pesquisadores de outros países, tá? Eu vi há um tempo atrás, eu li uma notícia que o Japão talvez fosse um dos países que mais investisse nessa área, sobre pesquisa em saliva. No Brasil, existe esse investimento? Sim, com certeza. Tá. A gente tem grupos de pesquisa em saliva no Brasil, nós temos investimentos tanto de agências de fomento, né, investimento tanto do governo federal como dos governos estaduais. Então, sim, a gente tem, porque a gente tem um interesse muito grande em entender essas duas faces que eu digo, né, da saliva. A saliva como fluido protetor, então a função salivar e a sua relação com a saúde e doença na boca do nosso paciente, e a saliva como fluido de diagnóstico. E durante a pandemia de Covid-19, né, eu estava como pesquisadora visitante no Hospital Israelita Albert Einstein, né? Logo que eu voltei de Boston, onde eu fiz meu doutorado, eu fiquei lá 5 anos como pesquisadora visitante. E durante a pandemia, um dos nossos primeiros estudos que a gente fez como forma de atuar no combate à pandemia de Covid-19 foi: será que é possível diagnosticar Covid-19 através da saliva? Então, a gente já sabia desde antes desse novo coronavírus que a gente tem como encontrar, detectar vírus na saliva. Então, a gente validou aqui em São Paulo, para a gente ficar bem orgulhosos mesmos, dentro do Einstein, numa colaboração, né, lógico, né, do Einstein com outras universidades em São Paulo, com a Universidade de Cruzeiro do Sul e com universidades americanas e espanholas, a gente validou o teste de Covid-19 através da saliva, e a gente tem 2 publicações bem importantes. Publicações é como a gente envia as descobertas para outros cientistas e também outros profissionais da saúde. Então, como que os outros hospitais do mundo iam saber que dava para fazer o teste de Covid pela saliva? Então, a gente publica e a gente compartilha essa informação, e a gente compartilhou com todo mundo o protocolo que a gente desenvolveu e validou aqui em São Paulo. Nossa, então, que isso. Legal. Parabéns, Débora. Obrigada, Bruna. Fico bem orgulhosa, porque muito importante, salvou vidas. Nossa, por quê? muitas. É um diagnóstico rápido. É um teste rápido. Então, qual que é a vantagem de entrar o teste salivar, quando validado, no lugar do teste de sangue, por exemplo? Então, ou na Covid-19, do lugar do swab, nasofaringe. Mais rápido. Então,
mais rápido, o paciente pode fazer o teste sozinho. Ele não precisaria se deslocar até os diferentes laboratórios, os diferentes hospitais. O paciente ele podia fazer o teste já do seu carro, entregar o tubo, ou tinha umas empresas que faziam motoboy para ir buscar o potinho de saliva. Então, e o próprio paciente pode fazer o teste sozinho. Lembra na pandemia que às vezes chegou um momento, nós que atuamos na saúde, a gente sabe que faltou máscara, faltou gorro, faltou, né, todo o equipamento que a gente usa de proteção individual. Então, esse teste, ele testar através da saliva, em geral, não só a Covid-19, permite o acesso ao diagnóstico em saúde. Então, por isso que tu leu sobre o Japão, por isso que tem investimentos aqui no Brasil e no mundo todo. Tem um interesse muito grande, porque a saliva é o fluido biológico, ou seja, é o fluido do nosso corpo, mas não invasivo. Mais fácil da gente ter acesso e testar. E que a gente produz, né, de uma forma muito rápida. E que a gente produz de uma forma muito rápida e muito abundante, né? Então, teria que ser abundante, é altamente, é muito presente. Então, é muito fácil o teste, a maneira como é feita a coleta, né, desse fluido. Eu vi que você acabou de chegar de um treinamento sobre saliva. Fiquei encantada, inclusive eu vi as lives que você estava fazendo de lá. E o que você viu de diferente lá sobre saliva que a gente possa trazer para essa população? Perfeito. Então, eu estive agora em Boston, né? A Bruna falou, eu estava numa colaboração de pesquisa entre o Brasil e o Instituto Forsyth, que hoje também faz parte da Associação Americana de Odontologia, que são vinculados à Universidade de Harvard. E eu estava lá numa colaboração que a gente estuda, através da saliva, a resposta imunoinflamatória, então inflamação em adultos mais velhos, em idosos. E a gente também procura diferentes métodos de exercício físico. Então, algo tão fácil, né? Se exercitar e como isso impacta na saúde e doença de adultos mais velhos. Então, a gente tem, né, toda a nossa população envelhecendo. Todos nós queremos viver mais, mas com mais saúde, né? Com qualidade de vida. Então, através desse monitoramento salivar... vivendo mais, né? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente vive mais e a gente quer viver mais com mais saúde, né? Com mais qualidade de vida. Então, a gente tem feito esse monitoramento de saúde e doença através da saliva de adultos mais velhos também. E a gente tem que achar esse equilíbrio, né, Débora? Porque se hoje, antigamente, não se existia essa crise de ansiedade aos 20 anos, aos 30 anos. Né? E isso era um pouco mais afastado dessa parcela da população mais jovem. Então, a gente vê que essa parcela da população está sofrendo com mais ansiedade, então a saliva está deixando de ser produzida, com isso as enfermidades estão entrando, as doenças estão entrando. Então, hoje, eu acho que a gente tem que estudar isso, realmente, o dentista tem que estudar isso, a área médica tem que estudar isso, porque a gente não pode, a gente tem que envelhecer e tem que querer envelhecer bem, com qualidade. Porque o que a gente está vendo aí não é muito isso. Com certeza. E é o que vai dar mais conforto, mais qualidade de vida e mais saúde para os teus pacientes. Então, isso fica o recado tanto para os nossos colegas, né, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, de todas as áreas da saúde, e também os nossos colegas dentistas, né? A gente tem que olhar a função salivar do nosso paciente. E isso se tornou, hoje, essencial para uma prática clínica de sucesso, ou seja, para a gente manter o nosso paciente em saúde. Porque o mundo mudou, é o que a gente falou lá no início. Sim. O mundo está estressado, é o que tu acabou de dizer, Bruna. Então, o nosso paciente, ele está estressado, o mundo está ansioso, está tomando medicamentos. Nós temos metade de todos os medicamentos reduzem a saliva. E esse paciente está em maior risco de doença. O que eu quero? Ver essa redução no meu consultório antes que ele venha com doença. Eu quero prevenir. Eu quero manter esse paciente em saúde. Lógico, se for necessário, se ele já vier com doença, eu vou reestabelecer a sua saúde e vou usar essa avaliação salivar e esse tratamento, né, se necessário, da disfunção salivar, nesse reestabelecimento da saúde. E esses testes salivares, eles são simples, eles são rápidos e eles são validados. Por algum motivo que ninguém sabe o qual, não fez parte... O convênio médico hoje cobre isso? Por exemplo, testes... por exemplo, a gente tem algumas avaliações que sim. Então, inclusive no SUS, a gente já tem dentistas no SUS fazendo os testes salivares. Eu sei que tem muitos que eu mesma treinei
no Saliva Pro. Eu gostaria legal. que tivesse até mais, então fica aqui, né, o recado, né? Quando a Bruna pergunta de fomento, temos fomento, mas poderia ter mais. Temos dentistas no SUS, mas poderíamos ter mais. Então, hoje é necessário que o profissional da saúde faça essa avaliação salivar. Convênio cobre testes através da saliva, que até a gente falou, por exemplo, a gente não mencionou, falou do estresse. Então, nós temos o teste de cortisol salivar. Hoje, a saliva é padrão ouro para se testar, então, cortisol. Então, a maioria dos laboratórios só fazem através da saliva. Olha que bárbaro. Muito. Então, e o convênio cobre. Então, tem dependendo, né, do convênio, mas faz parte da cobertura. Solicitar. E o dentista pode solicitar. E o plano faz de saúde parte médico teria que cobrir. Sim. Isso é algo que o nosso Conselho Regional de Odontologia, uma briga isso, eles sempre, defendem bastante, né? sim, porque faz parte da avaliação do nosso paciente como um todo. Então, todos os testes, todos os exames que agregam na avaliação do nosso paciente, nós, como profissionais da saúde, devemos solicitar. Né? Então, Débora, vendo tudo isso, a conclusão que eu chego como profissional da área, tá? E até se eu fosse um espectador, eu teria que entender que esse meu paciente, para ele ser bem atendido, principalmente os pacientes depois de uma certa idade, qual que é a certa idade? A partir dos 40 anos, né? Esse paciente, ele teria que na cadeira daquele dentista ou daquele médico até fazer um teste de saliva, até passar por uma experiência assim, para saber se esse paciente tem qualidade de saliva. Porque pelo que eu entendi aqui, e eles com certeza também, tudo começa pela boca. Ali, com certeza. Muitos problemas começam ali pela boca, né? Na própria medicina integrativa fala-se muito isso, né? Que muitos problemas que poderiam ser amenizados teriam que ser tratados ali na boca. Então, a saliva, agora puxando um pouco para o nosso lado, né? A saliva é muito importante. E você acha que no futuro próximo, os dentistas que não trabalharem com saliva estarão fora do mercado? Com certeza absoluta. Tanto é que agora uma das iniciativas que eu comecei a liderar foi trazer o ensino de saliva para dentro da graduação. Então, através da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, nós vamos nos reunir agora em outubro para conversar com todos os professores da graduação para trazer esse ensino. E dentista assistindo, não espere para começar no paciente de 40. Comece em todas as idades, Bruno, em todos os pacientes. Insira esses testes porque é simples e é validado pela ciência. Eu me apresentei como uma dentista cientista, né? São testes validados pela ciência, são simples, é 5 minutos da consulta. E paciente, peça para o seu dentista essa avaliação. Eu porque acho muito importante. Ela traz tanto uma visão da saúde do paciente naquele momento, como no futuro. Ela te traz esse dado de risco de tu vir a ter doença no futuro. Porque lembra? Diabetes. E também na boca. Né? Então, risco de desenvolver cárie, de ter doenças na boca. Eu vi em algum lugar que estão saindo marcadores para câncer através de saliva, Opa, Débora. sim! Ai, que bom que Isso tu mencionou isso. Isso é bárbaro. Nós já temos no Brasil testes genéticos através da saliva. Então, trazendo, investigando o risco, né? Então, lembra, testes genéticos, vendo o risco do paciente desenvolver determinadas condições e doenças. E nos Estados Unidos já tem à venda um teste para auxiliar no diagnóstico. Então, não é mais risco, já entra no diagnóstico de câncer oral e de garganta através da saliva. Uma empresa que se chama Viome, V-I-O-M-E. Depois vocês procuram. Sim. E aqui no Brasil, uma das empresas que trouxe a genética personalizada através da saliva foi a Genera. Então, existe dentro desses estudos de saliva, existe algum tipo de teste que poderia detectar Alzheimer, Parkinson? Porque eu acho muito importante também a gente trazer isso. Com certeza, isso vai ser uma grande revolução. Porque todas essas doenças neurodegenerativas, a gente quer o diagnóstico mais precoce possível. Para vocês terem uma noção, por ser cientista também, além de dentista, eu acompanho tanto os estudos como as patentes. O que é patente? Quando o cientista faz uma descoberta, dele registra. Nós já temos diversos registros de marcadores na saliva para diagnosticar precocemente Alzheimer, Parkinson, etc. Isso a gente tem no Brasil.
registros, patentes, Patentes, né? mas... Sim, patentes, os que eu vi foi fora do Brasil, não sei, Tá. eu imagino que por aqui também estejam registradas. E o que é interessante é que nós hoje temos, nesses testes genéticos, a gente vê o risco de desenvolver doença neurodegenerativa. É. Mas no futuro, eu realmente, não é nem eu acredito, é a ciência aponta para que nós vamos cada vez mais ter testes como de Alzheimer e Parkinson através da saliva. Então, esses testes a gente ainda não tem. Por enquanto, a gente tem o teste de risco, que é um teste genético, que identifica se o paciente tem um risco maior ou menor de ter determinadas condições e doenças, inclusive doença neurodegenerativa, mas considerando todas as descobertas e todas as publicações, o que eu estou vendo na ciência é um movimento para um diagnóstico precoce e vai ser através do fluido não invasivo, do fluido mais não invasivo que a gente tem no nosso corpo, que é a saliva. Não, e é muito mais barato um teste com saliva do que qualquer Com outro certeza, tipo de teste. porque Isso, tu reduz... isso tinha que ser investido, Débora, até pelo governo. Então, Espero que sim, né? Com certeza. Com não há certeza. dúvidas. É o acesso ao diagnóstico. Tanto é que tu fala de... Hoje a gente tem, às vezes as pessoas não sabem, teste de HIV pelo fluido oral. Sim. Já disponível no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, há uma tendência a isso. Então, lógico, o que precisa? Todo novo teste precisa ser validado à medida que os testes vão sendo validados. Sempre que forem validados pela saliva, né? Eles vão ter a preferência de todos, né? Pergunta aqui para quem está nos assistindo, quem aqui prefere? O que vocês preferem? Fazer um teste pelo sangue ou pela saliva? Com Resposta. certeza. Com certeza pela saliva. Com Então. certeza. Débora, eu vou te agradecer. Eu não sei se você quer colocar, se você tem alguma colocação para fazer ainda para a gente, que seja importante, por favor. Eu te agradeço pelo espaço, Bruna. Sim. Foi um prazer, foi realmente uma conversa muito agradável e com muito conhecimento. Agradeço a todos vocês assistindo. Incentivo profissionais da saúde assistindo hoje, né? Que busquem mais informação, mais conhecimento sobre saliva. Já vou falar dos meus canais digitais. Sim. No Instagram, eu foco nisso. É a minha missão como cientista, como dentista, como professora, levar o conhecimento sobre saliva para todos os dentistas e para todos os profissionais da saúde do Brasil e do mundo, para que assim eles possam levar mais saúde para você, paciente. Então, busquem esse conhecimento. Meu Instagram é a Dentista Cientista. No YouTube é Débora Heller, no YouTube. Dentistas, sejam bem-vindos à comunidade Saliva Pro. Vocês vão ver mais informações lá no meu Instagram. E ao paciente, fale com seu dentista. Peça essa avaliação salivar. Vai fazer toda a diferença para a tua saúde de agora e no futuro. Então, peça para o seu dentista avaliar a sua saliva também. Gente, saliva é vida. Eu vou agradecer imensamente a sua participação. Eu amo entrevistar mulheres inteligentes como você, que são batalhadoras. Esse é o Brasil que a gente quer, né, Débora? Muito obrigada. E eu vou deixar aqui aberto, se alguém tiver alguma pergunta, pode nos enviar, eu mando para a doutora responder. E, mais uma vez, eu espero encontrá-la em outros canais também, tá? Para a gente trocar informações, porque é sempre muito grandioso a troca com você. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos vocês. Beijo.